Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado aqui no Mestres da História, em parceria com o LAC Concursos, que como você bem sabe, é o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, adivinha quem está chegando aqui? Olha só quem chegou. O professor Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti, meu parceiro. E hoje a gente está junto para um momento muito especial, onde iremos fazer uma abordagem, um comentário bem legal, específico sobre a prova da Polícia Militar do Estado da Bahia, que foi realizado recentemente e que teve como banca examinadora a IBFC. Então a gente vai fazer um comentário geral da prova no que tange as questões específicas de história do Brasil e ao mesmo tempo iremos fazer a correção, isso que nos interessa. E você que se preparou com a gente aqui focado no LAC Concursos, tenho certeza que conseguiu um grande desempenho. A gente está na torcida para você gabaritar e conseguir a sua tão sonhada aprovação. E não se esquecendo, você que é novo aqui na parada, você que é novo aqui no nosso canal, não se esqueça de se inscrever. É muito importante. A nossa meta é alcançar 20 mil inscritos até o final deste ano. Já estamos atualmente com cerca de 15 mil inscritos. Precisamos de mais gente para fortalecer o movimento aqui do canal Mestres da História, com aulas de qualidade 100% gratuito para você aqui no YouTube. E não se esqueça de deixar o seu comentário também, pessoal. Isso também é muito importante. Isso ajuda na divulgação. Compartilhe nas suas redes sociais e olha só, saraivada de likes aqui, pessoal. A gente quer muito like para a gente conseguir realmente divulgar este vídeo para muita gente. Muito bem, vamos começar falando aqui, vamos começar motivando a galera que estudou, que se empenhou com muito afinco, determinação, disciplina ao longo de todo esse processo. Então agora você merece curtir essa grande vitória. Olha só a frase que eu trago para vocês para iniciar a nossa aula, para abrirmos os nossos trabalhos. O que fazemos na vida ecoa na eternidade. Essa frase que ficou célebre no filme Gladiador, né? Que tinha lá o general Máximos que proferiu essa frase. O que fazemos na vida ecoa na eternidade. Então vamos dar o melhor de nós, pessoal. Vamos nos empenhar de corpo e alma para conseguirmos realizar os nossos intentos, os nossos objetivos. É assim que a gente consegue grandes vitórias. Mas vamos lá então, pessoal, trabalhando as questões que caíram na prova da Polícia Militar do Estado da Bahia, banca IBFC. Vamos lá, questão de número 16, que diz assim: analise as sentenças abaixo, a seguir assinale a alternativa correta. Primeira sentença: em linhas gerais, a economia colonial na América Portuguesa caracterizou-se pela mão de obra escrava, pelo latifúndio, pela cultura de produtos tropicais e pela exploração de metais e pedras preciosas. Olha só, essa assertiva falava sobre a economia colonial da América Portuguesa, os chamados grandes ciclos econômicos que o Brasil possuiu. O ciclo da cana-de-açúcar, que foi o primeiro grande ciclo econômico ligado a essa política mercantilista de Portugal, visando garantir uma balança de comércio favorável. E depois, no século XVIII, tivemos a época da mineração aqui no Brasil. Portanto, senhoras e senhores, essa afirmação é verdadeira. Ela apresenta aí o tripé da exploração mercantilista que o Brasil teve ao longo de seu período de colonização, que era caracterizado pela mão de obra escrava, pela monocultura de produtos tropicais com destaque para a cana-de-açúcar e também pelo latifúndio, as grandes propriedades de terra. Então nós tivemos aqui, pessoal, como característica da política mercantilista de Portugal, exploração de produtos
tropicais, no caso o principal deles aí nesse contexto foi a cana-de-açúcar, e nós tivemos também no século XVIII exploração de ouro, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Portanto, afirmação correta. Vamos ver então a segunda afirmação. Outras atividades também desempenharam importante papel, coexistindo com aquelas que mais interessavam diretamente a política mercantilista metropolitana. Veja bem, esse item aqui fala sobre as chamadas atividades complementares ou atividades paralelas. Quais que foram essas atividades complementares, professor? A pecuária, por exemplo, que garantiu a ocupação do sertão nordestino, foi uma atividade subsidiária da atividade principal, que era o quê? A plantation de cana-de-açúcar. Beleza? Além da pecuária, teve outras atividades também complementares? Claro que sim. Nós tivemos agricultura de subsistência, tivemos o cultivo de tabaco, de algodão, todas essas atividades complementares. Eram atividades que não tinham a mesma importância econômica da cana-de-açúcar nos séculos 16 e 17 e da mineração no século 18, mas que foram importantes para a consolidação do processo de colonização e também de interiorização da presença portuguesa aqui no Brasil. Então tivemos sim atividades paralelas, atividades complementares. Portanto, o item 2 também é verdadeiro. Legal, vamos conferir o próximo item. Já está na tela para você. Item 3. Embora a agroindústria do açúcar tenha sido uma atividade estratégica importante para a economia colonial, ela foi colocada em segundo plano, já que a cultura cafeeira, vamos grifar aqui, cultura cafeeira, foi priorizada por conta da farta mão de obra escrava existente na época. Moçada, muito cuidado aqui, galera. Informação incorreta, essa daqui é falsa. Por que ela é falsa aí, professor Edenilson? Gente, olha só. A agroindústria açucareira, a produção de açúcar aqui no Brasil, com destaque para a região Nordeste, principalmente Pernambuco e Bahia, era a principal atividade econômica. Não estava em segundo plano coisíssima nenhuma. Ha! Tá querendo me enganar? Claro que não! E mais, olha o outro erro que aparece aqui, gente. Falando da cultura cafeeira. Cultura cafeeira desenvolveu-se no Brasil quando? Durante o século XIX. Século XIX não é período colonial, moçada. Século XIX é período imperial. O açúcar predominou no período colonial. O açúcar foi do período colonial brasileiro, enquanto que o café desenvolveu-se, ganhou grande projeção no século XIX, no período já do Brasil independente, a época Brasil Império, principalmente o segundo reinado, que é o reinado de Dom Pedro II. Portanto, não conseguiu nos enganar essa afirmação, gente, é porque ela é falsa, ela é incorreta. Temos ainda mais uma afirmação, a número 4, que diz o seguinte. Vamos lá? Acompanha comigo. A implantação da agroindústria cafeeira articulou a exploração da América e África. Esta fornecedora de mão de obra e ajudou a contornar a crise do comércio oriental, num período em que o monopólio português das especiarias era posto em xeque pelos holandeses e ingleses. Vemos aqui mais uma afirmação incorreta, falsa. Por que isso aí está errado, professor? Acompanha comigo, olha só, na primeira frase ele já dá a deixa para você. Agroindústria cafeeira? Acabamos de falar que o café
teve uma importância vital para a nossa economia apenas no século XIX, durante o Brasil Império, moçada. Porque durante o período colonial, qual foi mesmo o principal produto? Isso aí, acertou! Açúcar foi o principal produto. Então, no lugar de agroindústria cafeeira, ele devia falar o quê? Agroindústria açucareira. Aí estaria correta essa afirmação. O açúcar foi escolhido para dar início ao processo de colonização da América Portuguesa em razão de uma série de fatores. Vamos elencar alguns? Vamos lá então. O comércio das especiarias, que durante muito tempo foi lucrativo para Portugal naquele contexto das grandes navegações, quando os portugueses conseguiram chegar às Índias, conseguiram concluir o chamado périplo africano. Lembra do Vasco da Gama? Pois é, Vasco da Gama chegou a Calicut, nas Índias, e aí implementou o comércio das especiarias, que foi muito importante para Portugal naquele contexto histórico de final do século XV, comecinho do século XVI. Porém, o comércio das especiarias declinou rapidamente, por conta de uma série de fatores, é verdade. Por conta das viagens que eram muito dispendiosas, muito caras e demoravam muito tempo, e por conta também dos concorrentes que Portugal passou a ter nessa atividade econômica. Outro problema importante aí, pessoal, a atuação de piratas que atacavam em várias áreas do litoral brasileiro. A exemplo dos franceses. Os franceses que não concordavam com o Tratado de Tordesilhas e faziam incursões periódicas em várias áreas litorâneas da América Portuguesa. Aí Portugal resolve dar início à colonização efetiva deste território a partir de 1530. Envia a expedição de Martim Afonso de Souza, posteriormente cria o sistema de capitanias hereditárias e depois o governo geral e escolhe o açúcar para ser o produto carro-chefe para incrementar essa atividade econômica. Por que razão justamente o açúcar? Por ser este um produto com muito mercado consumidor na Europa, muita aceitação, gerava uma grande lucratividade. Os portugueses já tinham experiência no cultivo de cana-de-açúcar em seus arquipélagos e tinha também a participação do financiamento holandês nessa atividade. E além disso, pessoal, não podemos esquecer que a região Nordeste, o litoral do Nordeste brasileiro, apresentava condições geográficas e geológicas muito favoráveis. Solo fértil do tipo massapê e clima tropical úmido. Então pronto, caiu a sopa no mel. Por essa razão que a cana-de-açúcar foi justamente o gênero agrícola escolhido a dedo pelos portugueses para dar início à colonização da América. Então é agroindústria açucareira e não agroindústria cafeira, meu querido. Afirmação falsa. Bacana. Então vamos ver aqui o comando. Estão corretas as sentenças? Você viu comigo que apenas os itens 1 e 2 estavam corretos. Onde é que fala que o item 1 e 2 está correto? Na letra A. Letra A de amor. Muito bem, pessoal. Vamos para a próxima questão. Questão de número 17. Deixa eu apagar enquanto isso. Muito bem, olha só. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. Vamos ver então a frase. Temos a frase aqui, olha só. Dentro do universo colonial, é importante destacar o cotidiano das relações escravistas. Percebeu qual é o tema que vai ser tratado aqui nessa questão? Relações escravistas, o tema da mão de obra escrava no Brasil colonial. Então vamos lá. Embora muitos proprietários vissem os cativos como simples coisas e usassem a força e outros recursos para conservá-los nessa categoria, vamos agora ver as alternativas que melhor completam aqui o contexto que é trabalhado nessa questão acerca das relações escravistas no Brasil. Letra A diz que os escravos
os libertos e seus descendentes foram agentes passivos. É de brincadeira? Agentes passivos aceitaram passivamente a condição de escravos? Não reagiram de forma alguma, não se organizaram, não se rebelaram, não tiveram atos de resistência? Claro que não, essa afirmação é errônea, muito errada, mesmo diante de imposições feitas para os proprietários. Claro que isso não aconteceu, gente. Os cativos, os libertos, a população afro-brasileira empreendeu várias formas de resistência, fugas individuais e coletivas. Nós tivemos também a capoeira, nós tivemos as religiões de matriz africana, nós tivemos a organização de rebeliões, nós tivemos a queima de plantações, banzo, suicídio, formação de quilombos. Então, como é que você pode dizer que os escravos, os libertos e seus descendentes foram agentes passivos? Muito pelo contrário, eles foram sujeitos históricos, agentes construtores de sua realidade, apesar da condição de escravizados. Muito bem, aqui a próxima alternativa diz que os escravos, os libertos e seus descendentes foram grandes parceiros dos indígenas no início da colonização brasileira. Ora, vemos aqui uma outra afirmação também incorreta, pessoal. Afinal de contas, os africanos estavam chegando numa terra desconhecida. Presta atenção que ele dá o contexto: início do processo de colonização, ou seja, nas primeiras décadas de utilização da mão de obra escrava aqui no Brasil. Então os africanos, os contingentes expressivos de escravos que vieram para a América, de africanos escravizados que vieram para a América, eles vieram para uma nova terra. Essa é a diáspora colonial, ou a diáspora africana, essa transmigração forçada de cerca de 5 milhões de indivíduos, pessoal. Então eles chegavam aqui no Brasil, numa terra estranha que eles não conheciam a vegetação, o clima, os habitantes. Então teve um período de adaptação. Perfeito? A afirmação anterior falava que houve uma integração entre africanos e indígenas já no início. Não, a gente vê que, inclusive, muitos quilombos tinham entre seus integrantes alguns indígenas. Isso realmente aconteceu. Mas no início do processo de colonização ainda não. Perfeito? Letra C, os escravos, os libertos e seus descendentes também foram agentes transformadores de seu tempo. É claro, eles foram sujeitos históricos, agentes transformadores do seu tempo. Reagiram, eles empreenderam vários atos de resistência, inclusive resistência cultural, o próprio sincretismo religioso ali, aquela fusão de elementos da cultura católica com elementos da cultura original dos vários povos africanos que foram trazidos para a América. Tudo isso você tem uma atuação efetiva do contingente de indivíduos escravizados como sujeitos históricos, como agentes ativos. Portanto, está aqui, pessoal, a alternativa C, essa é a correta. Letra D diz que os escravos aceitavam as imposições culturais e religiosas da cultura portuguesa e, em razão disso, não podem ser considerados agentes transformadores de seu tempo. Gente, claro que não. Acabei de dizer aí o sincretismo religioso, a prática das religiões de matriz africana, aquela mescla de elementos religiosos nativos da África com elementos da cultura religiosa católica que era imposta pelos portugueses. Isso é uma forma de resistência também. Perfeito? E letra E, os escravos, os libertos e seus descendentes também foram agentes
conservadores de seu tempo? Não, conservadores não. Agentes transformadores, porque existiram vários atos de resistência contra a vigência do sistema escravista no Brasil. Perfeito? Portanto, como já sabemos, a alternativa correta aqui, letra C. Letra C de casa. Bacana. Questão 18, assinale a alternativa correta. A história do Brasil mostra que a ascensão do presidente Getúlio Vargas ao poder rompeu com 4 décadas de revezamento entre paulistas e mineiros na presidência, conhecida como política do café com leite. Para impedir que os paulistas continuassem como mandatários do país, foi criada a Aliança Libertadora, que articulou um golpe que impediu a candidatura de Júlio Prestes. Muita calma nessa hora. Vamos analisar criteriosamente essa questão, porque a IBFC pisou na bola. Puxa vida, IBFC! Falava tão bem de você. Pisou na bola por quê? Olha só, moçada. A questão está falando sobre a ascensão de Getúlio Vargas à presidência da República no Brasil, fato este que aconteceu no ano de 1930, num episódio que ficou conhecido como Revolução de 30, ou Revolução de 1930, que foi basicamente um golpe de Estado que depois o presidente Washington Luiz impediu a posse do eleito Júlio Prestes e colocou lá na presidência da República, lá no Palácio do Catete, Getúlio Vargas. Então precisamos fazer alguns adendos importantes. Aqui o enunciado da questão fala que a ascensão de Vargas rompeu com aquele revezamento que existiu durante praticamente 40 anos entre os dois estados mais ricos e importantes politicamente do Brasil, São Paulo e Minas Gerais, que durante muito tempo estiveram reunidos na chamada política do café com leite, o velho acordo oligárquico entre São Paulo e Minas Gerais, que praticamente se alternavam na condução da presidência da República no Brasil. Até aí, beleza, tranquilo. Porém, pessoal, a banca começa a pisar na bola no decorrer da afirmação, quando diz que para impedir que os paulistas continuassem predominando à frente da presidência do Brasil, foi criada a Aliança Libertadora. Não, IBFC, foi criada a chamada Aliança Liberal. A Aliança Liberal era formada pelos estados do Rio Grande do Sul, da Paraíba e também de Minas Gerais. Beleza? A Aliança Liberal foi formada para concorrer com São Paulo. São Paulo lançou a candidatura de Júlio Prestes, ex-governador daquele estado, enquanto que a oposição lançou a Aliança Liberal. Lembra a Aliança Liberal? Rio Grande do Sul, Paraíba e Minas Gerais. Aí você fala, uai, Minas Gerais não estava com São Paulo, professor? Estava com São Paulo até as eleições de 30, quando o presidente Washington Luiz deveria lançar um candidato mineiro. Mas ele lançou um candidato paulista, então os mineiros se sentiram traídos, se sentiram apunhalados pelas costas. Então eles vão apoiar a oposição. Quem que era a oposição? Aliança Liberal. E não Aliança Libertadora, Aliança Liberal. Ocorrem as eleições em 30. A Aliança Liberal tinha como candidato Getúlio Vargas. E São Paulo lançou a candidatura de Júlio Prestes. Então veja, o golpe de 1930, que entrou para a história chamado de Revolução de 30,
não impediu a candidatura de Júlio Prestes. Júlio Prestes foi candidato. Não só foi candidato, senhoras e senhores, como também venceu eleições realizadas em março daquele ano. Porém, ele não foi empossado, porque em outubro daquele ano, mais precisamente no dia 3 de outubro de 1930, irrompeu um movimento que derrubou a oligarquia cafeeira no poder e inaugurou um novo período histórico do Brasil, que é chamado de Era Vargas. Então a nossa banca IBFC pisou no tomate, escorregou na casca de banana. Muita gente deve entrar com recurso aí contra essa questão, apesar de ser uma questão bastante fácil. Mas o enunciado aqui literalmente vacilou. Deu mole. Muito bem, deu brecha aqui. Letra A, vamos conferir aqui o item A. Essa articulação política colocou Getúlio Vargas no poder. 1930 a 1945. Estado Novo. E ficou conhecida como Revolução de 30. Olha só, essa afirmação está incorreta por causa dessas duas palavrinhas, Estado Novo. Porque o Estado Novo é apenas um dos períodos que compõem a chamada Era Vargas. Você se lembra muito bem, acompanhou as aulas conosco, que a Era Vargas vai de 1930 a 1945 e, por sua vez, ela está dividida em 3 fases. A primeira delas chama-se Governo Provisório, vai de 1930 a 1934. A segunda delas chama-se Governo Constitucional, vai de 1934 até 1937. E a terceira e última chama-se Estado Novo, vai de 1937 a 1945. Esse período que vai de 30 a 45 não é Estado Novo, é a Era Vargas como um todo, não é? A Era Vargas durou 15 anos, pô. O Estado Novo é que durou 8 anos. Foi de 1937 até 1945. Portanto, está errada a afirmação A. Vamos conferir a afirmação B? Essa articulação política colocou Getúlio Vargas no poder. 1934, 1937, governo provisório, e ficou conhecida como Revolução de 1934. Errada, pessoal, errada, porque o nome desse movimento é Revolução de 1930. E errado também, porque o período que vai de 34 a 37 é governo constitucional, porque Vargas chega ao poder em 1930. Errada a letra B. Letra C, essa articulação política colocou Vargas no poder. 1929, 1934, governo provisório, ficando conhecida como Revolução de 1929. Errado de novo. Revolução de 1930. E Vargas ficou no poder de 30 a 45. De 1930 a 34, governo provisório. 34, 37, constitucional. 37, 45, Estado Novo. Letra D. Essa articulação política colocou Vargas no poder, 1930 a 1934, no chamado governo constituinte, e ficou conhecida como Revolução de 30. Não, galera! O período que vai de 1930 a 1934 é chamado de governo provisório. Aliás, nunca um provisório foi tão permanente na história do Brasil. Então, por exclusão, já chegamos à alternativa correta, letra E. Essa articulação política colocou Getúlio Vargas no poder. No período que vai de 30 a 34, foi o chamado governo provisório. E, historicamente, esse golpe é chamado de Revolução de 1930. Aí sim, aí beleza. Alternativa correta, letra E. Questão de número 19.
versava acerca da chamada Revolta de Canudos ou Guerra de Canudos, um dos mais violentos capítulos do início do período republicano brasileiro. Vamos acompanhar aqui o texto introdutório da questão. Vejamos, um dos mais graves problemas sociais e, ao mesmo tempo, econômico que o Brasil enfrenta é a pobreza de sua população. Sabe-se que, comumente, governos brasileiros têm utilizado políticas indutivas de crescimento econômico como medida redutora da pobreza, sem, no entanto, obter resultados satisfatórios ou permanentes. Sabe-se também que dentre as regiões que mais sofrem com a pobreza no país estão a Norte e a Nordeste. Estudos históricos mostram que, em razão disso, houve um conflito no Nordeste brasileiro, liderado por Antônio Conselheiro, que ficou conhecido como Guerra de Canudos. Sobre esse assunto, analise as afirmativas abaixo, dê valores verdadeiros, V, e falsos, F. Vamos conferir então. A questão fala sobre a Guerra de Canudos, fala sobre esse movimento importante de cunho social, religioso, que aconteceu no Nordeste brasileiro, mais especificamente no sertão da Bahia, a formação ali da comunidade do Belo Monte, do Arraial de Canudos, por volta de 1893. Portanto, no início do período republicano no Brasil. E a Guerra de Canudos que aconteceu lá em 1897. E a liderança do movimento cabia a um beato, a um líder messiânico, um arauto, uma espécie de profeta chamado Antônio Vicente Mendes Maciel, mais conhecido como Antônio Conselheiro, aquele que dizia que o sertão ia virar mar. Que beleza! Vamos conferir então as afirmativas. Primeira delas, a situação do Nordeste brasileiro no final do século XIX era muito precária. Fome, seca, miséria, violência e abandono político afetavam os nordestinos, principalmente a população mais carente. Toda essa situação, em conjunto com o fanatismo religioso, desencadeou um grave problema social. Verdadeira afirmação, gente. Essas eram condições sociais, econômicas e políticas de parte da região Nordeste no início da República no Brasil, ali na transição do século XIX para o século XX, finalzinho do século XIX para sermos mais precisos. Fome, miséria, exploração, opressão dos coronéis, exploração da mão de obra, concentração fundiária, associada a essa crença ao catolicismo popular, não é? Surgimento desses líderes, desses verdadeiros arautos, como é o caso do Antônio Conselheiro. Segunda afirmação, em novembro de 1896, no sertão da Bahia, foi iniciado um conflito civil que ficou conhecido como Guerra de Canudos. Essa guerra durou quase um ano, até 5 de outubro de 1897, e devido à força adquirida, o governo da Bahia pediu apoio da República para conter esse movimento formado por fanáticos, jagunços e sertanejos sem emprego. É a chamada Guerra de Canudos. Foram enviadas 4 expedições militares para Canudos. Primeiro foi uma expedição municipal, depois uma expedição estadual, né? O governo do estado da Bahia mandou uma expedição militar para lá. Ambas foram derrotadas, foram praticamente humilhadas pelos conselheiristas, pelos habitantes do Arraial de Canudos, o Arraial do Belo Monte. Aí entrou em ação o Exército Brasileiro, o Exército da República. A primeira expedição militar do Exército Brasileiro
comandada pelo Moreira César, o corta-cabeças, foi praticamente aniquilada, foi derrotada ali pelos habitantes do Arraial de Canudos. A segunda expedição federal, que por sua vez é a quarta expedição enviada para Canudos, lembra que eu falei 2 expedições locais e 2 federais. A quarta expedição promoveu a destruição total do Arraial de Canudos. Perfeito? Então a afirmação também é verdadeira. Segunda afirmação também é verdadeira. Terceira afirmação. O beato Antônio Conselheiro, homem que passou a ser conhecido logo depois da proclamação da República, era quem liderava esse movimento. Ele acreditava que havia sido enviado por Deus para acabar com as diferenças sociais e também com os pecados republicanos. Entre estes estavam o casamento civil e a cobrança de impostos. Verdadeiro, pessoal. Verdadeiro. Antônio Conselheiro era contra o casamento civil. O casamento civil foi imposto pela República, porque a República implantou o chamado Estado laico, ou seja, a separação entre Estado e Igreja. O Brasil deixou de ter uma religião oficial, que era a católica. O Brasil passou a ser um Estado laico. É por essa razão que muitos diziam que o Antônio Conselheiro afirmava que a República era o governo do anticristo, por conta dessa questão da laicidade do Estado, pessoal. Além disso, os impostos republicanos não eram revertidos para o bem-estar da população. Por essa razão que Conselheiro também criticava a República. Essa questão dos impostos e a questão também da separação entre Estado e Igreja. Perfeito? Algo que foi implementado na Constituição de 1891. Constituição de 1891 estabeleceu, então, o Estado laico no Brasil. O Conselheiro era contra isso. Verdadeira afirmação, gente. Quem assistiu ao filme Guerra de Canudos, que tinha lá o José Wilker no papel de protagonista, do papel de Antônio Conselheiro, percebeu todo esse contexto histórico importantíssimo. Ou quem leu a obra de Euclides da Cunha, Os Sertões, também sabe do que eu estou falando. Próxima afirmação aqui, galera. Antônio Conselheiro, por acreditar que era um enviado de Deus, um arauto dos céus, conseguiu reunir um grande número de adeptos que acreditavam em sua liderança. E em razão disso, ele realmente poderia libertá-los da situação de extrema pobreza na qual se encontravam. Pessoal, é por essa razão que este movimento é considerado messiânico. Nós temos uma importante liderança. Quem que era a liderança do movimento? Antônio Vicente Mendes Maciel, Antônio Conselheiro, pessoal. Verdadeira afirmação. Mais uma. Devido à enorme proporção que este movimento adquiriu, o governo da Bahia não conseguiu por si só segurar a grande revolta que aconteceu em seu estado. Por essa razão, pediu a interferência da República, que à época tinha como presidente Prudente de Moraes, representante dos cafeicultores paulistas. Verdadeira afirmação, galera. Lembra que eu falei, foram 4 expedições militares enviadas para Canudos. As 2 últimas, a propósito, eram expedições federais, com um grande número de soldados e com munição pesada. Não é à toa que não restou pedra sobre pedra. Afirmação correta. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Então a gente já sabe que a sequência correta é tudo verdadeiro. Então tá lá na letra D. V. Verdade. Letra D é a correta. E a questão número 20, moçada, para a gente fechar a nossa correção. Vamos conferir. A beleza, o mistério e a pompa dos terreiros de Umbanda e Candomblé.
Olha só, já vai grifando aqui, ó. Terreiros de Umbanda e Candomblé. Então, olha só, a questão fala sobre religiosidade de matriz africana aqui no Brasil. Vamos conferir? A beleza e o mistério e a pompa dos terreiros de Umbanda e Candomblé pelo Brasil afora, em particular na Bahia, vem de longe, no tempo e no espaço. Nasceram da cultura e da religiosidade dos negros que deixaram tantas outras marcas profundas em nossa sociedade, desde que foram retirados à força de suas comunidades e aqui desembarcaram em finais do século XVI, trazendo crenças e ritos cuja prática muitas vezes lhe custou caro. Muito bem, então está falando da influência cultural africana na religiosidade no Brasil. Com base no exposto, assinale a alternativa incorreta. Isso é muito importante. Ficar atento no comando da questão. Ela pedia o quê? E pedia a alternativa incorreta, não é isso? É isso aí, professor. Vamos procurar então a incorreta. Letra A. A tradicional lavagem das escadarias da Igreja do Senhor do Bonfim teria surgido de um culto em homenagem a Oxalá, orixá iorubá responsável pela criação do céu, da terra e de todos os seres. Maravilha, corretíssima afirmação. Mas a gente está procurando o quê? A incorreta. Vamos lá então. Letra B. A mistura de tradições diferentes, por vezes até opostas, dá-se o nome de fanatismo religioso, presente nas procissões, nas festas populares, no pagamento de promessas e no culto aos santos. Não, galera, não é fanatismo religioso, não. A mescla de elementos de culturas diferentes aqui, olha só, por vezes opostas, dá-se o nome de sincretismo religioso e não fanatismo. Então, olha só, já encontramos a alternativa incorreta. É a letra B de bola. Porque não é fanatismo a palavra correta que deveria ser empregada aqui, e sim sincretismo. Vamos conferir as demais? Letra C. A convergência de interesses entre a Igreja Católica e a coroa portuguesa levou à cristianização forçada dos africanos civilizados. É verdade, pessoal. Os indivíduos escravizados, ao chegarem ao Brasil, precisavam ser batizados com um nome cristão, precisavam frequentar a missa. Então, como é que os africanos fizeram para preservar seus elementos culturais? Dentre eles, as manifestações religiosas. Promoveram um sincretismo, pessoal, mesclando elementos das culturas religiosas africanas com elementos cristãos. Beleza? Letra D. Como forma de resistência à opressão e para preservarem vivas suas tradições, os escravos incorporaram e adaptaram elementos do catolicismo à tradicional religiosidade africana. É o que a gente chama de sincretismo religioso, que deu ali essas manifestações religiosas como a Umbanda e o Candomblé. E letra E. Os escravos de origem iorubá que vieram para o Brasil trouxeram consigo seus costumes e a fé em Oxalá. Claro, claro que sim. Os indivíduos são agentes históricos, então eles traziam toda a sua bagagem cultural. E afinal de contas, os africanos que foram trazidos nessa condução coercitiva, podemos dizer assim, nessa condição forçada para o Brasil, trouxeram seus elementos culturais que ajudaram na formação do povo brasileiro, da etnia do nosso país, dos elementos culturais. Por isso que a gente tem o quê? Uma cultura plural, a chamada pluralidade cultural brasileira. Então, como já falamos, a única alternativa que estava incorreta era a letra B. Não é isso? Beleza, então, galera, muito obrigado você que acompanhou a nossa correção aqui no canal Mestres da História. Não se esqueça, você que é novo aqui na Quebrada, se inscreva no nosso canal toda semana.
tem vídeo novo, tem vídeo de provas comentadas, tem vídeo aulas, tem lista de exercícios, tem um monte de coisa boa, vem muita novidade por aí. E não se esqueça também de curtir o nosso vídeo, deixar o seu comentário, compartilhar também nas suas redes sociais. Eu espero que você tenha tido um grande desempenho e espero ver o seu nome na lista dos aprovados. Aí sim, hein? Aprovado, daquele jeito. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, pessoal!